graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz do Calvário foi imolado pela vontade de Deus, que na cruz do Calvário se sacrificou por cada um de nós. Seu sangue derramou para nos remir de nossos pecados e do nosso pecado, da incredulidade, da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos a verdadeira adoração, a adoração a Deus pela fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade quero trazer a você, em nome de Jesus, graças a Deus, deixa eu me ajeitar aqui, a segunda parte de um vídeo que eu fiz anteriormente, chamado Um Cristão Independente, presbítero Fabiano. Estarei nesta oportunidade agora fazendo a segunda parte. A primeira parte eu falei da igreja primitiva que foi. A igreja primitiva, irmãos, era a igreja dos apóstolos, era a igreja dos bispos, era a igreja dos presbíteros. Ela passou. Ela subsistiu até 130 depois de Cristo, no máximo. Ela só tinha 2 homens que foram chamados pelo apóstolo para fazer bispos, para ordenar bispos, que foi Timóteo. Está registrado no capítulo 3 como ele deveria chamar o homem, como deveria ser o homem para ser ordenado bispo. E o outro era Tito, que também foi dada a regra a ele de como ordenar um cristão dirigente da igreja, de uma congregação local. Não era templo, não se congregava em templos, não tinha um templo. No livro de Atos fala de um homem que construiu uma sinagoga, presta atenção, sinagoga é o judaísmo, onde os irmãos se congregavam nessa sinagoga. Mas as reuniões eram reuniões, irmãos. A Bíblia chama de igreja, não é como nós vemos hoje, um templo em algum lugar, não. Era uma reunião que havia lá de cristãos, por isso o nome igreja. Que era uma reunião de cristãos. Era uma congregação de homens e mulheres que num lugar se congregavam para aprender uns com os outros, para praticar o amor, para praticar o amor ao próximo, para praticar as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja, ela passou, deixou de existir. Por 200 anos, irmãos, este buraco de 200 anos entre a igreja primitiva e a conversão de Constantino ao cristianismo são 200 anos. Que houve foi muitos falsos. Os pais apostólicos que viveram nesse tempo, que são desse tempo, eles não eram nenhum cristão. Eles foram homens filósofos que abraçaram a causa de Cristo por algum motivo, talvez por convenção ou não, mas abraçaram, era o filósofo. O filósofo é um homem do estudo, o filósofo é um homem do conhecimento, amante do conhecimento, amante das coisas novas. Então eles descobriram e abraçaram a causa. Talvez não eram homens convertidos. Aí nós vamos estar agora na segunda parte, que é a Igreja Católica, que começa a partir da Convenção de Constantino. E o primeiro concílio da história desta igreja é o Concílio de Nicéia, onde ali é dado os alicerces, os fundamentos desta nova igreja, desta religião chamada catolicismo.
Esta nova igreja, irmãos, que é a segunda igreja, que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com os apóstolos, ela é a segunda igreja. Ela, em 325, a partir daí, ela começa a lançar as bases. Doutrina, sua doutrina. Ela tem um templo, ela tem um sacerdote fixo. Os irmãos, a partir daí, os irmãos passam a ser perseguidos. Todos que não entram, todos que não acreditam nesta doutrina católica, apostólica romana. Todos que não abraçam a fé católica. A fé cristã ficou para trás, a fé em Cristo Jesus, a fé no Filho de Deus. A partir de agora, de 325 em diante, é a fé católica. Os homens têm que abraçar a fé católica. Onde o Estado romano transformou os templos pagãos em templos católicos. E esta igreja, segunda igreja, a falsa igreja, erroneamente chamado igreja primitiva, continuação da igreja primitiva, mentirosa. A partir de 325 começa a ser, então, o papado. Daí que nasce um papa. A partir daí que é papas. Antes não tinha papas. Tudo mentira, falácia. Tudo engano. Tudo engano. Esta igreja vai durar até 1517. A partir de 325 até 1517. Todos aqueles que não abraçavam a fé católica eram perseguidos. E aí nós temos os paulicienses, aí nós temos os valdenses, albigenses, aí nós temos os anabatistas e muitos outros. Foram perseguidos, dizimados e mortos. De várias maneiras. Eram queimados vivos. Seus escritos, seus ensinos eram queimados. Eram procurados, caçados até a última anotação deles. Esta igreja não era o Estado. Igreja, já tivemos um momento da história do mundo que era teocrático, onde que mandava era a religião, onde que mandava era a igreja. A igreja de Jesus. Falsa, mas era a igreja de Jesus. Mentirosa, mas era a igreja de Jesus. A falsa igreja de Jesus Cristo, a falsa igreja primitiva. Igreja Católica Apostólica Romana. Era o Estado, mano. Dominava a Europa. O Estado só fazia o que ela permitia que fizesse. Ela dominava o comércio, ela dominava a economia, ela dominava a vida social das pessoas. Por isso, irmão, ela fez do casamento sacramento. Porque desta forma ela tinha um domínio dos nascedouros, das crianças, né? Da família. Esta igreja. Esse é o segundo momento da igreja, que vai durar até 1517. O romanismo mandou na Europa. O romanismo dominou a Europa. Dominou o homem socialmente e espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o terceiro momento da igreja, que é a reforma protestante, deu fim. Os reformadores, irmãos, com suas pregações, com seus ensinos, trouxeram a reflexão, a doutrina da igreja, o sacramento da ordem e a validade dos sacramentos. Seus ensinos, sua pregação trouxe reflexões sobre isto,
sobre a doutrina da igreja, sobre a validade dos seus sacramentos, se tinha valia, se ainda tinha serventia, se ainda era útil. E a reforma protestante, mãe, disse que não era útil mais. Não tinha serventia os sacramentos católico, apostólico, romano. Não tinha utilidade naquela época, mas não tinha utilidade. Os reformadores encontraram que a sucessão apostólica nada mais era do que uma heresia, do que uma falácia, do que um engano mentiroso, para dominar os homens crentes. A reforma protestante, então, disse não à sucessão apostólica. Disse não ao sacramento da ordem. Disse não à validade dos sacramentos. O sacramento da ordem foi negado pelo sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos os crentes são sacerdotes pela fé em Jesus, sem necessidade da igreja. A igreja, irmão, não era mais a igreja católica. A igreja é o conjunto de todos os homens que creem em Jesus Cristo, homens e mulheres de todas as idades. Era o corpo místico, invisível, e não a instituição chamada igreja. Os reformadores, irmãos, disseram não à salvação pelas obras, salvação pela observância dos sacramentos, a salvação pela observância da igreja. Depois da reforma protestante, irmãos, o crente em Jesus Cristo, ele não tem uma igreja para obedecer. Ele não tem uns sacramentos para observar. Ele não tem mais um pastor para discipular. Depois da reforma, todos nós, homens e mulheres de todas as idades, somos o corpo místico, espiritual e invisível de Cristo Jesus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o ministério da palavra, que é o sacerdote de todos os irmãos, pertence a todo e qualquer crente em Jesus. Ele que é o ministro da palavra. Ele que é o oficial da palavra. É o crente em Jesus. Por quê? Porque ele é um sacerdote. Quem é o sumo sacerdote dele? Jesus Cristo. É o sumo sacerdote dele. É o apóstolo de sua confissão. Ele confessa Jesus. Quem é o apóstolo? Quem é a autoridade? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o terceiro momento da igreja, a reforma protestante, trouxe tudo isso para nós. Nós somos libertos, irmão. Libertos pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. A reforma protestante, irmão, foi um movimento, um mover de Deus em favor de cada um de nós que cremos em Jesus. Porque senão, irmão, nós estávamos fadados a sermos católicos, apostólicos, romanos, escravos. Escravos de homens. Servos de homens. Sabe por quê, irmão? Você, meu irmão, é um evangélico, você, meu irmão, é um evangélico por causa da reforma protestante. Senão você não era nem evangélica, nem evangélico. Sabe por quê, meu irmão? Meu irmão, você é pentecostal por causa da reforma protestante. Senão você não era nem pentecostal e nem pentecostal. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã, você é um neopentecostal por causa da reforma protestante. A reforma protestante é o movimento que te deu o direito e a autoridade de ser o que você é, um evangélico, uma evangélica. E eu, um cristão independente. E muitos outros irmãos que são cristãos independentes. Louvado seja o nome do Senhor. Os reformadores, irmão, disseram não à ortodoxia cristã. Irmãos, há 3 meios de sermos cristãos hoje.
Primeiro meio, os heréticos, as heresias, por meio da heresia. Segundo meio, a reforma protestante. O outro, católico. De que maneira você é um cristão hoje? De que maneira você é evangélico hoje? Você é evangélico pelas heresias, pela reforma protestante ou pelo catolicismo romano? Só tem essas três correntes, irmão, que fazem um homem cristão. Só tem essas três correntes que fazem um homem crente em Jesus. Um são os heréticos, a heresia. O outro é a reforma protestante, os reformadores. John Wycliffe, John Hus, Martin Lutero, Eurico Zwingli, Jerônimo e outros mais. Louvado seja o nome do Senhor. E o catolicismo romano. Os católicos que são cristãos. Os padres dizem que são cristãos. Na verdade, eles nem dizem que são cristãos. Eles são os guardadores, os sacerdotes dos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós temos esses três momentos da igreja, na história da igreja. O primeiro momento é a igreja primitiva, que foi a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, a igreja dos bispos, a igreja dos presbíteros. Era esta igreja, a igreja dos dons. Era esta igreja. Ela passou. Esta igreja era a igreja do esteio da verdade. Ela que era. Mas ela passou. Depois, irmão, veio quem? Segunda igreja, igreja católica, apostólica romana. A falsa igreja. A primeira falsa igreja. Depois da igreja primitiva. A outra, a igreja evangélica. A falsa igreja evangélica. Falsa igreja de Cristo. Igreja evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, os reformadores protestantes, eles chamou a igreja católica a retornar aos evangelhos, aos ensinos simples e puros de Cristo Jesus. A forma de viver de Jesus Cristo, a forma de viver dos apóstolos. Reforma quer dizer voltar à forma. A forma de doutrina que foi entregue, a forma de espiritualidade que foi entregue e a forma de religiosidade que foi entregue. Mas a igreja católica não quis, irmão. Pelo contrário, ela fez um concílio, um Trento, negando todas as doutrinas dos reformadores, perseguindo e caçando os reformadores. John Wycliffe, irmão, estava enterrado há 30 anos, ela desenterrou os ossos, queimou e jogou num rio suas cinzas. João Hus, irmão, queimou vivo numa fogueira. Martinho Lutero, porque teve um amigo nobre, foi só perseguido. Não conseguiram queimar ele vivo. Mas ele viveu escondido. Não pôde mais aparecer por causa da perseguição da igreja. É assim, irmão, que acontece quando nós temos um Estado religioso. Os verdadeiros são perseguidos. Os independentes são perseguidos. Os que não concordam são perseguidos, mortos, presos. Igual a ditadura fazia. E muitas igrejas, daqui, essas igrejas, muitas igrejas apoiaram a ditadura militar. Muitas igrejas nasceram no meio da ditadura militar. E olha que os militares eram homens pagãos, não eram homens religiosos. Se eles tinham religião, era a religião católica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a partir de 325 depois de Cristo, nasce a heresia. Nasce a apostasia.
Vivemos um tempo de apostasia, se você não sabe. Há muitos apóstatas. Quando um homem, irmão, se faz Jesus, que é o domínio de Jesus, a autoridade de Jesus em sua vida, para dominar os outros, para dizer que ele tem autoridade sobre ele, isso é apostasia. Você aposta da fé, irmão, não é abandonar a fé. Você é a favor da fé. Só que, tendo a autoridade e a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele habita em cada crente, cada crente. Cada crente, homem, cada crente, mulher. Ele habita em nós. É Ele que nos dirige, é Ele que nos ensina, é Ele que intercede por nós, em nossas orações, que não sabemos pedir como convém. Então, Deus vê a vontade dele e faz a vontade do Espírito, não é a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, orar podemos orar sim. Ah, eu vou fazer uma oração para o fulano de tal. Pode fazer sim, oração. Tem boca? Sabe falar? Então. Agora, se vai chegar a Deus, se Deus vai ouvir, se Deus vai responder, é outra história. Deus não responde homens corruptos. Deus não responde homens metidos em várias falcatruas. Deus não responde falso. Deus não responde falsa piedade. Né? Querem agora, porque quer alcançar um degrau na vida, se junta a homens religiosos corruptos, né? Busca apoio de mestres, de ministros corruptos, avarentos, desobedientes, sem nenhum temor de Deus no seu coração. O único temor que ele tem é de perder a renda. O único temor que ele tem é de perder os dízimos e as ofertas. Isso ele tem medo. Agora de Deus, irmão, não tem temor nenhum. Ele não está nem aí para Deus. Desde que ele tenha seus dízimos e ofertas para expandir seu negócio, que é a sua igreja. Desde que ele tenha dízimos e ofertas para comprar um carro novo, para trocar de carro. Para levar a sua esposa em Israel de mês em mês, ou de 6 em 6 meses, ou de ano em ano. Para estar de lá, né? Fazendo videozinhos. Porque em Israel, se você não sabe, Israel não tem igreja evangélica. Israel é proibido falar de Jesus. Judeu não aceita Jesus. O Novo Testamento, eles rasgam e queimam. Israel é o maior país, o maior movimento gay do mundo. Israel. Israel, não. É permitido aborto. Israel. Aí você fica aqui seguindo esses homens velhos. A Igreja Católica diz que é a favor da vida, mas no passado matou milhões e milhões de pessoas. Nossos irmãos e nossas irmãs. A Igreja Católica caçou, matou vivo, queimado na fogueira. Esticou através de instrumentos de tortura. Cortou dedos, enforcou, decapitou. Matou a pão e água, isso quando ele estava preso em calabouços na Europa. Matou milhões de europeus, irmão. Hoje ela está dizendo que é a favor da vida. Mas o seu passado a condena. Esses que dizem que são a favor da vida hoje,
impedindo da mulher mandar nela mesma. Porque cadê os direitos individuais que a Constituição brasileira nos dá? Porque é ela que é a dona dela mesma. Ela que decide o que fazer. Se vai abortar ou não. Não é nós querendo mandar na vida dela. Nós não temos poder nem sobre a nossa vida. Porque quem vela pela nossa vida é Jesus. O juiz é Deus, irmão. E o dia do julgamento não é hoje. E você não vai dar conta, igreja nenhuma vai dar conta de ninguém. Naquele dia, cada um vai dar conta de si mesmo. A responsabilidade diante de Deus, irmão, ela é individual. Salvação, ela é individual. Por quê? Porque a fé é individual. Hoje, irmão, Deus trata na individualidade. É você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nessa oportunidade. Que Deus possa achar em você graça. Que Deus, nesta oportunidade, possa olhar para o teu coração e ver a fé em Jesus Cristo. Que é isso que importa. É só isso que importa, irmão, é a fé em Jesus. Sabe como Deus vai dar testemunho de nós? Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, nesta oportunidade, te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o que importa é a fé. O que importa é a fé para com Deus. Esse é o testemunho. Tendo sido, pois, justificados pela fé. É pela fé, não é pela igreja, nem pela congregação, nem pelo ministério. Pela fé, temos paz com Deus por nós. É por nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é por igreja, ministério. É por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual? Jesus Cristo, mas não é pela qual. Falando de igreja. Não é pelo pastor, não. Pelo qual, quem? Jesus Cristo. Também temos entrada pela fé, irmão. Não é pela igreja, não é pela congregação, pela fé. A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na qual, irmão, o que é a graça, estamos firmes. Pela fé em Jesus. É pela fé em Jesus, irmão. A fé é dom de Deus. A fé é um produto da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem dom. A palavra de Deus é de todo crente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, nesta oportunidade, te abençoe rico e poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor pela morte de Cristo. Quando nós éramos pecadores, nós nem pensávamos nele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo, ó, pela morte de seu filho, ó, pela morte de seu filho, não é pela igreja, não é pela congregação. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida de Jesus, mas pela vida de Jesus, não é pela vida de ninguém. Não é pela vida do pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, não. É pela vida de Jesus. Seremos salvos pela vida de Jesus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor, por meio de Jesus Cristo. Pelo qual, irmão, não é pela qual, pela igreja, pela congregação, não, irmão. Pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por Cristo nós alcançamos a reconciliação com Deus. Tudo é por Cristo. Tudo é pelo Cristo. Tudo é em Cristo.
Não tem mais nada igreja. Igreja é passado. Deus tratou com a igreja, tratou. A igreja apostólica, Deus tratava com a igreja. Os apóstolos tinham cuidado com as congregações. O apóstolo Paulo, o maior fundador de congregações no mundo. Depois de Jesus, o maior missionário da terra, o apóstolo Paulo. Pregou no mundo inteiro, tanto é que nos alcançou. Tanto é que alcançou o presbítero Fabiano aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É Cristo, irmão. A fé, irmão, ela é individual. A fé ela não é coletiva. A fé ela não é congregacional. Irmão. A fé ela é individual. A fé ela é no coração. Com a boca, eu estou fazendo confissão agora com a boca, que eu creio em Jesus Cristo. Com o coração eu creio para a justiça. Com o coração eu creio para a minha justificação. É individual a fé, irmão. Por isso a salvação é pessoal. Por isso a salvação é individual. Por quê? Porque a fé é pessoal, individual. A fé é de cada um que crê em Jesus. A salvação de cada um que crê em Jesus. Não dependemos do coletivo, nem da maioria, nem da minoria. Nem da igrejona, nem da igrejinha. Não dependemos. Dependemos da fé. Fé em Jesus. Vivemos pela fé, estamos pela fé, entramos pela fé. Nesta graça. Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe com compreensão, com entendimento, para conhecer as coisas de Deus, para conhecer o que é dado por Deus gratuitamente a cada homem nesta terra, porque esta é a vontade de Deus. Irmão. Que cada homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, que há um só mediador, que é Jesus Cristo. Irmãos, 3 coisas só passou da igreja permitir para nós. A fé em Jesus. Os apóstolos deixou bem explícito a fé em Jesus. Nos dá a entrada à graça de Deus, nos faz salvo. A fé em Jesus nos faz membros do corpo de Cristo. A fé em Jesus nos faz justificados. A fé em Jesus. A fé em Jesus nos dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de Deus em nós. O Espírito Santo é o penhor de Deus em nós. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é o que nos guarda, é o que nos protege, é o que nos preserva da corrupção do mundo, da apostasia, dos falsos pastores, dos falsos bispos, dos falsos apóstolos, que tem se levantado nesta terra nesses últimos dias, nesse século XXI, em especial aqui no Brasil, na minha pátria. Terceira coisa, irmão. Olha, irmão. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, foi o que nos passou da igreja, essas 3 coisas. A palavra de Deus, irmão, que é o testemunho dos apóstolos. A palavra de Deus, irmão, onde tem a biografia de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus. E a doutrina apostólica. A doutrina que nós devemos seguir é a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, que já morreram, que já estão lá no céu, nos aguardando. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta, irmão, porque Deus está salvando, livrando. Quer livrar você do fogo do inferno. Quer livrar você do fogo eterno, que nunca se apaga. E quer levar você para a vida eterna. Quer levar você para o descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E é gratuito, mas é pela fé somente. Não precisa fazer coisa alguma. Você só crê em Jesus.
acreditar em Jesus, andar pela fé em Cristo Jesus. Só isso. Somente assim. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus enche teu coração, ilumine teu coração, tua mente, de sabedoria do alto, de conhecimento do Espírito Santo de Deus na tua vida. Que você possa levar em consideração o Espírito da tua vida. Que você possa reconhecer o Espírito da tua vida. Que um dia Ele deu para você, minha irmã, meu irmão. Se você acha que já está abandonado, já está afastado, está desviado, desigrejado. Não. Um dia Jesus te deu o seu Espírito. Ele está aí na sua vida. Quando você se despertar e começar a considerá-lo, começar a reconhecê-lo em sua vida, Deus te levantará como uma tocha viva nesta terra para se juntar comigo, para junto comigo, aí mesmo, no seu lugar, não precisa se juntar comigo não, aí mesmo, se levantar como uma tocha viva, pregando o Evangelho de Cristo pela fé em Jesus, pregando a palavra de Deus pela fé em Jesus, sendo um ministro da palavra pela fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus, nesta oportunidade, te abençoe rico e poderosamente, com toda a sorte de bênçãos, materiais e espirituais. Porque esse é meu desejo, minha oração por você.